Bom, então vamos passar a palavra para o Gilberto, que vai nos brindar com seus conhecimentos. Então, minhas irmãs, engraçado que quando o frio chegou num dia, e aqui o frio é úmido, né? No dia seguinte chegaram os cobertores. Nós distribuímos 250 cobertores, 150 na Vila Sapê e 100 aqui. Cobertores bons, não é aquele de combate não, que desmancha. Cobertores bons, graças a uma companheira que tomou a iniciativa já há alguns anos de iniciar uma campanha com as amigas, com os amigos, para a doação dos cobertores. Mas aí todo mundo de casaco, eu não sinto frio, né? Dá para notar que eu não sinto frio, né? Então, em Uberaba, um dia 30 de junho, 0 grau, de madrugada, Cornélio Pires saindo, deixou uma trova. Nesta noite o frio é prova. Digo adeus aos trovadores, pois já fugiram desta sala até mesmo os obsessores. Nem eles conseguiram ficar por causa do frio. Então, um homem desencarnou e foi bater as portas do céu. Chegou lá, ele viu a entrada do céu e um muro alto separando do outro lado, um ambiente feio, esquisito, era o inferno. Aí tinha uma escadinha, ele subiu no muro e ficou lá no muro, olhando. E ele notou que os anjos, os espíritos bons, chamando para que ele fosse para o céu, e ele lá parado, e o povo do inferno, ninguém chamava, ninguém se incomodava com ele. Ele ficou impressionado, mas como é que pode, meu Deus do céu? Todo mundo fala que ele, não é? O pessoal chama, quer rebanhar aquilo tudo, até que veio um bom espírito e ele perguntou por que aquilo. Ele falou, não, companheiro, é porque o muro faz parte do inferno. Então, eu não digo, não tem que chamar, não. Mas, no Apocalipse, no capítulo 3, versículos 15 e 16, em carta à igreja de Laodiceia, o apóstolo escreveu, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. E ele arrematou, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Disse o apóstolo a alguém lá. Bom, Padre Antônio Vieira, nos sermões, ele disse com muita sabedoria uma verdade. De tudo que fizermos, será pedido estreita conta daquilo que a gente fizer. Mas muito mais conta, mais estreita do que aquilo que deixamos de fazer. E olha, e não há consciência mais aturdida, incomodada, do lado de lá, do que a do espírita. A consciência do espírita é mais atilada, é mais afiada e fere mais do que qualquer outra religião. Porque o espírita não pode dizer que não sabia. Aquelas palavras finais de Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não serve para os espíritas. Não é para os espíritas, porque nós sabemos o que fazemos, fomos preparados, prometemos fazer, inclusive. Então a gente sente muito mais. A hora vazia é um peso muito grande na economia espiritual do espírita desencarnado. Depois da morte, no além, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que podia, disse Antônio de Castro.
Então, meus amigos, vamos ver como é que a coisa funciona. Então, pelo que fizeram, serão condenados muitos, mas pelo que não fizeram, todos, disse Antônio Vieira. Todos, sem exceção, serão condenados pelo que deixaram de fazer, quando podiam fazer. E Jesus foi duro, ele foi firme com aqueles que deixaram, que tiveram medo, que enterraram o talento, né? Afastai-vos de mim, ele disse. Então, gente, é a omissão. A omissão é um pecado que a gente faz não fazendo. Por exemplo, o médium, vamos pegar, tem compromisso. Médium, ele assumiu o compromisso antes de reencarnar, de frequentar, de botar a mediunidade para receber aqueles espíritos que ele deixou falando no passado, e chega aqui, tem uma porção de desculpa, enfim. Aí ele está como é, na lista da reunião de desobsessão, ele trabalha, mas aí um dia, não vou não, cansado, vai estrear uma novela nova, alguém vai puni-lo? Não. Nem a consciência dele, ele achou que aquilo era normal. Então, a omissão, ele se omitiu simplesmente. Então, a omissão é um pecado que a criatura faz não fazendo. Ele somente não faz. E, como não tem nada lhe cobrando, ele toca o barco. Ele, até com os próprios erros. Ele tem sempre uma desculpa. Vamos dar um exemplo. Elias, o profeta, metido numa cova a orar, aparece um anjo e o repreende. Que fazes aqui, Elias? Tinhas que estar na cidade pregando, este é o teu compromisso. Ora, ele respondeu irritado, aonde eu estou? Eu não estou metido numa cova, não estou retirado do mundo, não estou me disciplinando, não estou jejuando. Então vejam, todas essas obras que Elias fazia não eram obras más. Jejuar, se retirar do mundo para se disciplinar, para desenvolver a prece, não era uma obra má. Mas a obra que ele que se comprometeu a fazer, era melhor do que essa. Não era? Quer dizer, ficar orando não é uma obra má. Mas vir ao centro trabalhar é uma obra melhor do que aquela de ficar orando. É uma obra melhor. Porque ainda que eram boas as obras, as que fazia, eram melhores as que deixavam de fazer, o Elias. O que ele fazia era o quê? Orar. Tem pessoas que têm o hábito, né? Ora, o tempo todo. É devoção. Mas vinha aqui suar a camisa, descascar cebola, descascar cenoura, é compromisso. É o dever moral que a criatura assume com ela mesma. Uma vez uma médium disse para mim com a maior naturalidade, não fui à reunião porque estava cansada, mas olha, em compensação, fiquei em casa lendo o Evangelho e orando. É a mesma coisa. Eu digo, não é não, companheiro. Você pensa que é. Não é a mesma coisa. Porque, de repente, tinha um determinado espírito com um tipo de... Quem lê o Domínio da Mediunidade sabe disso. Com um determinado... afinidade fluídica com a tua mediunidade, que cabia a você dar passividade a ele, para ele de repente se melhorar, se aliviar de um tormento de um século, não sabe quanto tempo. E ela não indo, o trabalho foi alterado, não foi correspondido. Então o fato de orar nessa circunstância não é a obra melhor, não é uma obra má, claro, mas não é a melhor obra. Porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, disse o apóstolo. Bom, o avarento pode repetir da sua mesa o que tem fome, não pode repetir? O avarento pode repetir o que ele tem na mesa dele, mas ele não divide.
ele não reparte, porque ele é avarento. O morno não é frio nem quente, ele não fede nem cheira. Já viram? A pessoa morna, ela não fede nem cheira. É morno no trabalho, ele é morno na sociedade, no casamento, até no casamento, no templo religioso. Ele tem verdadeira alergia a compromisso. Aliás, olha, eu quero prestar a minha solidariedade, principalmente aos jovens que na tarde de hoje, muito barbado também, viu? Ficaram deserdados do WhatsApp. Que devem estar sofrendo muito, meu Deus do céu, porque não podem mais usar o WhatsApp. Devem estar sofrendo muito. Não sabem o que fazer, quando poderiam pegar um livro, estudar, pegar uma coisa nova, não é? Mas não podem. Bom, minha solidariedade aos jovens do WhatsApp. Então o morno, olha só, como vai seu casamento? Se alguém perguntar a ele, ele diz, vai indo, vou levando. Mas fala aquilo desanimado, né? Como se não tivesse nenhuma... Porque a gente tem que criar coisas novas, tem que criar motivações novas para fugir da rotina do casamento. E como vai o seu trabalho? A pessoa pode perguntar ao morno, vai devagar, queria aquele chefe mal encarado, mal-humorado. Aliás, felizmente já está faltando pouquinho para me aposentar, estou contando os dias. É normalmente o discurso do morno, não é? Como vai a escola? Mais ou menos, e vou lá por obrigação, viu? Mas tem cada professor enjoado, cada professor chato. Então é o discurso do morno, entendeu? Daquele que não é nem frio, nem quente. E como é que vai? Você tem lido muito? Nem fala. Como é que eu posso ler se a TV me prende muito a gente? Eu conheço uma pessoa que vê 3 novelas. Como é que pode? 3 novelas, uma nada contra, viu? Para quem gosta, mas vê 3 novelas, uma atrás da outra. Eu, quando vou na casa dela, na segunda novela eu já estou assim, com sono. Porque não tem aquele trio amoroso, aquilo mesmo, tudo igual, meu Deus do céu. Como é? Você tem ido muito tem ido ao teatro? Tem ido à Casa das Artes? Tem ido ao Museu do Amanhã? Porque você está louco? Como é que eu vou sair com essa violência toda? Nada disso, nem pensar. Eu fico em casa. Então, esse é o discurso do morno. O morno, ele é assim, entendeu? Então, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Compartilhar é ter ou tomar parte em, arcar juntamente, compartir com, partilhar. Eu não sei muitas coisas. Eu não sei muita coisa que vocês sabem. Eu não sei. Mas, em compensação, tem algumas coisas que eu sei que vocês não sabem. Já pensou se a gente soubesse tudo igual? Acabava, ninguém ia procurar progredir, ninguém ia procurar o saber. Se todos nós soubéssemos as mesmíssimas coisas, o que a gente não tinha como a gente progredir? Então o interessante é isso. Ele sabe, o Jorge sabe algumas coisas, quando eu sei que ele sabe, eu vou e pergunto a ele. Eu sou perguntador, eu sou curioso, porque eu quero saber, não importa. Então eu vou. Eu conheci uma pessoa que se gabava espírita, de nunca ter lido um livro espírita. De vez em quando dava umas tropeçadas, dava umas mancadas por aí. Não lia. O livro ficava na prateleira. Então, se a gente soubesse tudo que todo mundo sabe, a vida não teria sentido, teria? Teria. Por isso que a gente não sabe tudo, tem que buscar, tem que procurar. Então é imperioso compartilhar, trocar experiências. Eu escuto você, eu aprendo. Você me escuta, de repente você aprende um pouquinho, né?
Então a pessoa, tem um católico que falou, eu adoro, tem missa, eu moro perto, tem várias igrejas, mas eu vou numa igreja que, olha, tem um padre lá espetacular, a missa dele é pequenininha, é curta, não passa de meia hora. Então tem espírita que diz, eu tenho que ir ao centro, mas vem cá, onde é? Não tem um centro perto da minha casa? Ele frequenta um centro perto da casa dele, ou um centro que é da minha reunião seja pequena. Tem muito espírita relojoeiro. A gente conhece, o Jorge conhece. E aqui a gente bota aquele relógio lá atrás de propósito, né? Então o espírita relojoeiro, ele senta aí, mas quando ele vê que a hora está passando, e o homem não para de falar, ele vai se contorcendo, para dar um jeito de dar uma olhada no relógio, para ver se está na hora. Ou então ele vê o horário do vizinho aqui, o relógio, para ver se está chegando a hora de acabar a reunião. É o espírita relojoeiro. O John estava falando quinta-feira, e uma pessoa, porque aqui, graças a Deus, modesta inclusa, é diferente. A gente tem hora para começar, nós somos radicais. Eurípides era radical na hora de começar, mas flexível na hora de terminar. O Chico era radical na hora de começar, mas flexível na hora de terminar. Então o homem vem de longe, anda 900 quilômetros. Eu vou dizer para ele que o tempo dele acabou? Acabou nada, deixa ele falar. Tinha uns que extrapolavam a gente, falavam até 9h30. Aí a gente tinha que suprimir o passe. Já fizemos isso, passe coletivo, não, para que a pessoa falar, deixar falar. A gente está na culminância do raciocínio. Olha, uma amiga espírita, vidente, está viva até os 90 anos, ainda faz palestra. Ela notou que um dia ela estava o orador falando e ela viu vários fios brilhantes partindo da cabeça dos assistentes, daqueles que estavam interessados na palestra. Quando chegou na hora aprazada para terminar, ela olhou, o povo, uma manifestação clássica, ele começa a se remexer na cadeira. Manifestação, você sabe disso, né? Começa a se mexer na cadeira, porque já passou da hora. Então ela viu todos aqueles fios se cortarem. Ela olhou no relógio, ele tinha passado da hora combinada. Já estava com 5 minutos a mais, 10 minutos. Então, vejam. E ela contou que a palestra dele baixou de nível por causa daquele suplemento, aquela energia que as pessoas estavam passando para ele, né? Bom, então, gente, o negócio é a gente ser lembrado, não é? Tem gente que não é lembrado, já viu? Quem é que não é lembrado? É quem não faz falta. Já foram no cemitério, já viram, tem túmulo que é arrumado, limpinho, a pessoa é lembrada, caiada, aquilo tudo. Tem túmulo que recebe visita sempre. Kardec, tem gente que bota a flor, até hoje, lá no túmulo dele, no cemitério em Paris. Aqui no Caju, do Dr. Bezerra de Menezes, está sempre com flores. Quem entra à direita, depois à esquerda, na primeira alameda, é o segundo ou terceiro túmulo. Sempre que eu vou no Caju, eu não deixo de ir lá. E tem os túmulos abandonados, sujos, decaídos. É de gente que não é lembrada. Foi embora e ninguém lembra dele, parente nenhum. Ninguém quer saber, já foi tarde, é o que dizem. Porque ele não deixou uma obra boa. Ele não deixou nada que justificasse que fosse lembrado. Não é? Bom, olha só o que um espírito falou. Eu vou dizer no final o nome dele, hein? Há criaturas que deixaram na terra como único rastro da vida robusta que usufruíram na carne o mausoléu esquecido num canto ermo do cemitério. Nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em bases de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitudes como padrões de fé,
nenhum exemplo edificante nos currículos da existência, nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade. Sabe quem falou isso? Quem acertar, o Jorge paga o doce, que está lá na cantina hoje. Eurípides Barçanufo falou isso no livro O Espírito de Verdade, da FEB, edição da FEB. Palavras de Eurípides. Então é gente que não é lembrada, porque não fez nada, não fez obra nenhuma. E ele continuou, para terminar, espíritas, ele fez uma aclamação aos espíritas. Muitos de nós já vivemos assim, graças a Deus que o espírita não é igual a esse túmulo esquecido. Entretanto, agora os tempos são outros, e as responsabilidades surgem maiores. O espírita deve ser reconhecido por suas obras. Em vida. Há pessoas que morrem em vida. A pessoa está morta, mas ainda não foi para o túmulo porque ainda está viva, sob o ponto de vista orgânico do corpo. Mas sob o ponto de vista espiritual, ela já morreu há muito tempo. É o morno, isso é a característica do morno. É imperioso, gente, não desistir. Quem ama não desiste. Quem ama não desiste. Olha só, o filho com 53 anos disse numa roda, a mãe com 83. O filho com 53 anos disse à mãe que, disse ao povo lá, quando morreu você é cremado. A mãe, nada disso, eu não deixarei você ser cremado. Quer dizer, para ela o amor ainda estava, independente da idade. Não ia deixar o filho ser cremado. Quando a gente começa a desistir de alguma coisa, é que nós estamos deixando de amar. E aí estamos morrendo. O princípio central da lei de Deus qual é? O princípio central da lei de Deus. Qual é o princípio central da lei de Deus? Vamos ver aqui. O princípio central da lei de Deus é esse aqui, gente. Não tem outro, não. É evolução. Tudo foi feito para que a gente evolua, para a nossa evolução. É o princípio central da lei de Deus. Quando a gente sai desse caminho, a gente sofre as consequências. E na origem, olha, se a gente observar no livro de Gabriel Delany, A Evolução Anímica, ele fala sobre o princípio diretor, a ideia diretriz da vida. Nós podemos comprovar a existência de uma força que atua na direção fixa e invariável, segundo a qual se edificará o plano escultural do recém-vindo, ao mesmo tempo que o seu tipo funcional. Está no livro A Evolução Anímica, que eu não vou perguntar quem leu aqui, porque 2 ou 3 mãos vão levantar. Porque é do contemporâneo de Kardec, Gabriel Delany. O que diz respeito à vida e não pertence à química, nem à física, nem ao que mais possamos imaginar. É a ideia diretriz, provando que existe um plano diretor de Deus para a vida e que tudo que existe é em função de quem? É em função do Espírito. É em função do Espírito, que é a maior criação, a principal criação de Deus. É o Espírito que somos nós. Tudo que existe, mundos, estrelas, tudo, vegetação, é no sentido de o homem se organizar para evoluir. Olha, quer ver a prova do sentido diretor, que a gente não se dá conta? Vamos ver, você bota várias sementes aqui, do eucalipto, de um vegetal, de uma plantinha frágil, daquele carvalho, o carvalho. Vocês sabiam? O carvalho é uma árvore de grande porte, que atinge 30 a 40 metros de altura e que tem um tempo de vida entre 500 e 1000 anos. E ele nasce de uma sementinha
É o carvalho. Então, gente, a essência, o que faz ele ir a 40 metros de altura e faz um vegetal ir a 1 metro, meio metro? Tem alguma coisa ali. É o plano diretor de Deus. É o princípio vital que anima aquelas sementes, como o perispírito que nos anima, que é o nosso instrumento de caminhar. Então, o princípio vital que tem em cada ser é que leva ele para a direção que ele tem que tomar. As flores do carvalho florescem em maio, a partir dos 80 anos de idade. Olha só, gente. Então, é um plano diretor da vida de Deus, o que quando a pessoa não está dentro da vida, que é morna, ela morre. Olha, erre, disse o filósofo, mas faça pelo amor de Deus. Não importa se a pessoa errou agora, faz depois, porque o princípio do conhecimento é esse, erro, acerto. As professoras sabem disso, que a pessoa, para saber, ela tem que fazer, e para fazer ela erra muitas vezes, mas acaba aprendendo, não é? Erro e acerto, acerto e erro. Então nós não estamos aqui vivendo, olha só, isso é outro espírito que falou, hein? Veja só. Não estamos aqui para viver maquinalmente. Existem almas que fazem do veículo físico simplesmente um sepulcro a que se agregam enfermiças e indolentes, coladas à morte moral que trazem consigo. A maneira da tartaruga que se algema a carapaça. E a existência no mundo lhes ocorre instintiva e obscura, no velho roteiro dos animais. Alimentam-se, bebem, dormem, procriam e obedecem automaticamente às ordens da natureza. E ele conclui: é por isso que observamos por toda parte homens e mulheres copiando a imobilidade das múmias preciosas, e casas solarengas, enobrecidas e bem postas, semelhantes a mausoléus, em cujo recinto dominam a inércia renitente e a espiritual. Sabe quem falou isso? Emmanuel. Emmanuel que falou isso, no livro Intervalos. Olha, gente, viver entre o amor e a dor é uma escolha nossa. Deus não é dor, é de misericórdia, ele não é punitivo. E quando a pessoa começa a trabalhar no amor, ele desencadeia a misericórdia extraordinária, vamos dizer assim, que não é a misericórdia geral. A misericórdia geral é aquela, por exemplo, que dá um anticorpos a um bandido, a um criminoso, da mesma maneira que dá anticorpos ao cientista, aquele que passa a noite sem dormir, procurando um remédio, um antídoto para curar a dor, para curar uma determinada doença. Então, essa misericórdia é a geral. Agora, a misericórdia suplementar só alcança quem trabalha no bem. É a lei do merecimento. A misericórdia suplementar é essa. Uma companheira nossa, com câncer de mama, foi ao médico. Senhora, 3 meses de vida. Sabe há quanto tempo foi isso? 19 anos. Trabalhadora. Já esteve fazendo palestra aqui. Nunca se queixou, nunca vi reclamar, passou bons pedaços na vida. Nunca conversamos outra coisa que não fosse doutrina espírita. Há 19 anos atrás, a médica disse que ela tinha 3 meses de vida. Ela está há 19 anos viva e continua fazendo palestra, continua trabalhando. Vem de ônibus, não quer saber, não tem mais carro, não dirige. Então, gente, nós podemos optar entre o amor e a dor para viver. A escolha é nossa. Jesus condenou com veemência a ociosidade e a preguiça. Ele condenou com severidade, ao mesmo tempo que ele exaltou o espírito de trabalho.
estimulando-o com reiteradas promessas de recompensa. A parábola dos talentos, o que é que ele fez com aquele que enterrou o talento por medo? Tirou o talento dele e falou duro com ele. Ora, vocês não vão acreditar, viu? É como disse o filósofo, amanhã é o dia que os preguiçosos trabalham, os pecadores se convertem e os culpados se arrependem. Amanhã. E nós acrescentamos, e as mulheres começam um regime. O amanhã. Ora, vocês não vão acreditar, mas é verdade. Uma senhora, porque os espíritos sabem a quem dirigem, né? Um dia ela abriu o portão da casa dela de manhã, tinha 2 crianças num cesto lá, ela pegou, botou para dentro e começou a criar. Aí daqui a pouco, passou um tempo, mais 3 crianças. Ela botou para dentro e começou a criar 14 crianças no final, e ela fez um abrigo de criança na casa dela. Aí às vezes faltava comida. Acreditem se quiserem. Um dia ela estava na rua, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para alimentar essas crianças? Ela olhou numa encruzilhada, tinha um frango. Ela foi lá e pegou o frango e levou. Deu frango de encruzilhada para os garotos. E aí, quando faltava comida, ela olhava na encruzilhada, tinha sempre um frango lá. Ela pegava e levava. Ela notou que passou a ter mais frango do que o normal na encruzilhada. As crianças cresceram, 18 anos de idade, fechou o asilo, ela foi para a cidade dela, Vitória. Consciência tranquila, dever cumprido, foi para o centro que ela frequentava, sentou na última cadeira quando escutou Maria José dos Santos. Poxa, igual coincidência, é igual o meu nome. Não, é a senhora mesmo, pode vir aqui. Aí o espírito incorporado disse, olha, no primeiro dia que a senhora apanhou aquele frango na encruzilhada, eu estava lá. E fiquei irritado, porque eu é que mandei botar aquele frango na encruzilhada. Fiquei irritado porque a senhora pegou o frango, mas eu e meus amigos fomos atrás para ver o que a senhora tinha feito com aquele frango. Quando nós vimos que era para dar para a criança, aí a senhora nos ganhou. Aí nós passamos a pedir mais frangos na encruzilhada. Agora que vem o principal da história. E eu quero dizer que eu e os meus 250 amigos daquela falange nos renovamos por causa do seu gesto, por causa do seu trabalho. Gente, o peso da caridade, nós não temos como mensurar a importância de fazer a caridade. Nós não temos. E o povo diz que não pode. Não sei quem sou eu, sou imperfeito. Que é isso, gente? Quem é que não pode sorrir para o homem como o outro na fila do banco? Porque na fila do banco, mulheres, por exemplo, na fila do banco, se tiver mulher, em 5 minutos parece amiga de infância, né? Uma mulher com a outra, né? Tem gente assim, né? Agora já o homem não. O homem, meia hora depois, sem se falar, e aí o homem diz para o outro, está demorando, né? Ele diz, só isso. Então o espírito entrou na fila e deu bom dia ao último da fila. Aí ele falou, bom dia por quê? Não lhe conheço? Ainda assim, bom dia. Aí o outro respondeu, por cima é sem vergonha. Aí ele respondeu, ainda assim, bom dia. Aí o homem, poxa, peraí, tem alguma coisa errada. Aí ele começou a falar, a botar para fora, porque a mulher dele estava muito doente, ele amava a sua mulher, então ele estava ali chateado, aquilo tudo. Aí o homem levou ele para o centro espírita, aquilo tudo, e ele se tornou espírita, e um braço direito dele. Gente, 3 bom dia dados. Quem é que não pode dar bom dia? Não faz mal que não responda. Eu, quando entro no ônibus,
eu dou bom dia alto. Aí o motorista não tem como não responder. Ele responde, porque eu dou alto. Também se não responder, não faz mal nenhum. Eu vou dando bom dia por aí. Quer dizer, e o bom dia salva vidas. Uma opção de coisa. Qualquer gesto pequeno que seja, a gente não tem a noção do tempo, né? Bom, gente, então o negócio é a gente acordar, não ficar morno. Ah, não vou sair hoje, não. Ih, lá vem uma chuva, não sai porque vem chuva, porque está ameaçando chuva, não sai porque está calor, não sai porque está mormaço, e a pessoa não faz nada, né? Então, jamais supor que a nossa dor, isso é um princípio para a gente melhorar, viu? Ficar mais leve. Jamais supor que a nossa dor seja maior que a dor do vizinho. Vocês já viram dois sofredores com mania de doença conversando? Ih, fulano, como vai? Ah, eu hoje estou bem, mas ontem a dor de cabeça, e começa a enumerar aquilo tudo. Ah, mas você não sabe a tua dor. A tua dor não é maior do que a minha. Se eu contar para você, e fica aquela discussão, não, a minha é maior que a sua, não, a minha é maior, e ficam discutindo qual dor é maior do que a outra. O Chico estava num café, tomando café, quando o César Carneiro, que estava com uma dor de cabeça 3 dias, pensou, vou pedir um remédio ao Chico. Quando ele chegou perto do Chico, como disse o John aqui, né, o Chico lia o pensamento das pessoas. Falou assim, John, o César, como vai, Chico? Tudo bem? Ele, apesar dos 20 comprimidos que eu tomo por dia, eu vou bem, graças a Deus. Porque se a gente começar a achar que é sofredor, que é isso, que é aquilo, a coisa vai, a doença vem para cima da gente, vai piorar. Então, desanuviar a mente a cada manhã. Nós perguntamos, irritação, azedume, muda o rumo das coisas? Só faz uma coisa, quem é azedo, quem é irritado sistematicamente, só consegue fazer uma coisa, sabe qual é? Afasta os bons de perto. O bom não quer, Deus me livre de ficar perto de uma pessoa irritadiça, mal-humorada, de cara feia, porque ouvi dizer que nos céus onde a alegria passeia, não há santos com neurose, nem anjos de cara feia. Então o negócio é sorrir não importa. Desanuviar a mente a cada manhã, não é? Olha, a nossa encadernação atual, todos aqui presentes, é melhor do que a passada. Eu ouso dizer isso. A nossa encarnação de todos nós aqui, hoje, é melhor do que a passada. Então vamos aproveitar, gente. Vamos aproveitar, olha, a gente não tem noção. Quem cuida de velho, rabugento, doente, esquisito, sistemático, que toda hora está chamando a mulher, está isso, que é aquilo, que é a mulher do lado, aquilo tudo, ranheta. Se a mulher tiver paciência, viu? Não é com você, não. Nada disso não é com você. Eu olhei para ele por olhar. Se tiver paciência, está granjeando o direito de ter um corpo robusto na próxima encarnação. Olha só, nascer com um corpo robusto. Tá bem, não tá? Então, ela vai ser um corpo, vai morrer com 95 anos na próxima encarnação, não é? Se a pessoa não precisa estudar, ler, mas estuda alguma coisa para pegar um conhecimento, sabe o que ela está fazendo? Ela está granjeando o direito, de ter uma inteligência precoce na próxima encarnação. Então é isso, gente. Então não sejamos felizardos aflitos, como disse o Espírito. Tem muita gente que é felizardo aflito. Quando o filho esquisito some, tem problema, ele pede a Deus para ir embora, que ele não aguenta mais. Esquecido que tem uma legião de espíritos de joelhos clamando a Deus
o retorno à carne para receber aquele filho perturbado, esquisito, que ele prejudicou no passado e ajudá-lo a se endireitar. Quando ele está com enfermos dentro de casa e pensa em colocar os enfermos no abrigo e desencarnar, e para ele ficar livre, ou pensa até mesmo em desencarnar, ele esquece que existem legiões e legiões de desencarnados suplicando a Deus renascer junto daqueles espíritos que ele deixou falando sozinho para cuidar deles na velhice, na enfermidade. Então, meus amigos, o Sócrates, perguntaram a ele sobre o casamento, ele disse o seguinte: o meu conselho é que se case. Se você arrumar uma boa esposa, será feliz. Se arrumar uma esposa ruim, se tornará um filósofo. Eu conheço alguns filósofos, viu? Um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. É a maneira de falar, gente. É a maneira. Às vezes a gente está falando a coisa certa, mas o processo que a gente está falando é que não é legal, não é bom. Um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. O adivinho da corte explicou: que desgraça, senhor! Cada dente perdido representa a morte de um parente de vossa majestade. O sultão furioso mandou aplicar 100 açoites naquele adivinho da corte. Aí chamou outro adivinho. Aí o outro adivinho que tinha ouvido já mudou, era inteligente, já mudou a maneira de falar. E ele disse: senhor, quando ele contou que tinha sonhado que tinha perdido todos os dentes, ele disse: senhor, grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que a vez de sobreviver a todos os vossos parentes. Ele aplaudiu e mandou dar 100 barras de ouro a ele. Falou a mesma coisa de outra maneira. Uma maneira que agradou o sultão. Olha, eu tinha um retratinho de André Luiz, 3x4 que me entregaram, e André Luiz, todo mundo sabe, hoje já é público, que foi Carlos Chagas. Mas aquele retratinho não tinha nada a ver, ainda não era público, com Carlos Chagas. E eu estava na casa do Chico, por obra e graça de uma amiga que me levou lá, e pergunta ao Chico desse retrato: Chico, esse retrato é André Luiz, que deram ao Gilberto? Aí ele ficou olhando uns 20 segundos, olhando, e falou assim: não está muito parecido, não. Gente, olha que maneira delicada, suave, de dizer, olha, se é um outro, diz, não tem nada a ver, o que é isso, pô, joga isso fora. Ele falou de uma forma sutil, delicada, não é? Um frei escreveu a seu superior: posso fumar enquanto rezo? Olha só, posso fumar enquanto rezo? A permissão foi negada. Já o outro frei escreveu: posso rezar enquanto fumo? A concessão foi cedida. Olha a diferença. É a maneira de falar, entendeu? É a maneira de falar. Então, gente, amar mais ou amar menos é uma questão de cogitação. É uma cogitação nossa. Se você ama e não é amado, o problema é de quem não ama. Mas se você é amado e não ama, aí já o problema é seu. O problema é seu. Então, para amar tem que ter uma providência capital, viu? Uma providência capital, que é essa que eu vou escrever aqui, caso eu consiga subir depois. Consiga. Você ri. Quando você chegar depois dos 50 anos, você vai ver. As estatísticas falam que 95% do tempo nós pensamos em nós, quando estamos em vigília acordado. 95%, é a estatística dos psicólogos, nós pensamos em nós. O nosso pensamento gira em torno de nós. Aí o homem foi no consultório, náuseas, vômitos, doente, não tinha doença que pudesse gerar os sintomas. O médico examinou ele de baixo a cima.
Todos os exames que o médico mandou ele fazer deram negativo, tudo normal. Aí o médico achou esquisito aquilo e fez uma pesquisa com ele. Aí o médico, no escritório, como é que vai a sua vida no escritório? Ah, eu tenho um sócio lá que eu não aguento, eu detesto ele. E o outro sócio? O outro sócio mais ou menos, mas também não fluxicheiro, mas eu vou tolerando. E em casa? Ah, em casa eu não gosto muito da minha mulher, não. Porque a minha mulher, ela toca piano todas as noites e eu não suporto tocar piano. E foi falando. E a sua filha? Ah, da filha eu também não gosto não, porque ela tem o hábito de mascar chiclete o tempo todo. Com vocês estão mascando, não tem nada a ver não, viu? Ela masca chiclete o tempo todo com a boca aberta. E o filho, esse então é que eu não suporto mais. Ele só escuta o rádio em som alto, a vitrola, sei lá o que, vitrola é do nosso tempo, né, Jorge? Então é isso. Então ele sofria por isso, porque ele não tinha, gente, olha, Emmanuel diz que 60% dos nossos problemas tem solução. Olha aí, gente. Quem tem problema é só ver isso aqui. Se tivermos não, vou pedir o Jorge para pagar, não, aí é demais, né? Aí eu pedi a Angelina para pagar um doce para quem acertar. Se nós tivermos aceitação, não é problema. Alguém aí acha que se nasceu na família errada? Alguém aí acha que nasceu no corpo errado, no bairro errado? E, enfim, alguém sofre aquilo que não deve sofrer? Não. Então não tem nada errado. O problema é aceitar, é a gente aceitar. Exercitar o interesse pelo próximo é questão de saúde, porque se a pessoa não tem interesse pelos outros, com certeza será um cliente dos consultórios médicos ou psicológicos. Bom, então já falei do frango, já falei daqui, agora o Chico, eu estou encerrando, viu, gente? Fiquem calmos que eu estou encerrando. Chico falando sobre a violência. A violência é uma questão de desamor que temos vivido em nossos tempos. Conforto excessivo, conforto talvez excessivo, que a era tecnológica nos proporciona. Coitado do povo do WhatsApp. A criatura vai se apaixonando pelas facilidades materiais e se esquece que nós precisamos de amor, paciência, compreensão, carinho. Gente, amor é alimento. É o alimento das almas, está lá no livro Nosso Lar. O amor é o alimento das almas. Então, quanto mais a gente amar, mais alimento a gente ganha. E, encerrando, eu peço vênia a vocês para terem mais paciência, que eu vou ler 2 páginas em homenagem às mães. Um presente para a Rose é o título do esquema aqui. E eu vou fazer um preâmbulo, porque o rapaz, a mãe dele viveu num abrigo para velhos durante algum tempo. E ele todo domingo ia visitá-la. E ela desencarnou, aquilo tudo. No dia do Natal, no dia de um Natal, ele sonhou com a mãe, toda vestida de branco, bonita. Olha, eu quero que você leve um presente para o asilo. E aí desapareceu da vista dele. Ele ficou, mas como se ela não disse o nome da pessoa? Como é que eu vou saber a quem ela quer? Aí ele começou a rememorar o tempo que ele ia, todo domingo, que era numa outra cidade,
levar visitar a mãe, né? Então, ele viu que sempre que ele visitava o abrigo, no final a mãe dele dizia: olha, a solidão é a pior faceta da velhice, meu filho. E completava: como tenho dó de Rose. Nem no Natal a pobrezinha recebe visita. E aí eu vou ler porque é rápido. E eu me lembrava bem de Rose. Ela enxergava pouco e quase não falava. Passava os dias ouvindo música ao lado de um velho rádio. Vez por outra, caminhava até a recepção e perguntava à recepcionista se havia algum recado para ela. Ouvindo um carinhoso não. Retornava cabisbaixa e silente para o seu canto. Esperar era sua sina. Há 2 décadas agia de igual maneira. 20 anos, quase todo dia era ir lá e perguntava se tinha algum recado para ela. Ela esperava por Fernando, seu amado filho, que, segundo afirmava, viria um dia buscá-la. 20 anos haviam se passado e o rapaz jamais a visitara. Telefonar também não. Havia quem dissesse que Fernando era apenas produto da mente senil de Rose. Meu Fernando é tão belo, ela dizia para as recepcionistas ali. Tão educado, parece um príncipe. O dia que ele vier me buscar, vocês verão que tenho razão. Ela repetia sempre. De repente as palavras da mãe aí começaram a ecoar na cabeça dele. Ele disse: já sei, vou levar um presente para a Rose, que ainda está no abrigo. Nem no Natal a pobrezinha recebe visita, ela relembrou das palavras da mãe. Talvez Rose não me reconhecesse, ele pensou. Quando visitei o asilo pela última vez, pesava 20 quilos mais, usava barba e bigode. Agora magro e sem pelos no rosto, eu parecia outra pessoa. Analisando melhor a situação, concluí que podia fazer a pobre anciã ter, enfim, um Natal feliz. Bastaria eu entregar na portaria do asilo um presente destinado a ela e anexar a encomenda, um cartão mencionando o nome de Fernando como remetente. Pronto, ela ficaria feliz. Era uma boa ideia, então ele resolveu executar, né? Comprou um casaco de lã, bem feminino, coisa fina, que seria um presente útil para o local da região onde era o abrigo, e adquiriu um desses cartões de Natal, que são vendidos em papelaria, coloridos, com bonitos dizeres impressos. E depois de colocar no envelope o nome de Rose como destinatária e o de Fernando como remetente, escrevi na parte inferior do cartão, com um beijo carinhoso de seu filho. E assinou Fernando, bem legível. Prendi o cartão no presente e segui para o asilo. Bom, diante da portaria ele começou a refletir, achou que aquilo não dava certo, que não estava certo ele fazia aquilo, será se Fernando tinha morrido ou não ia voltar mais, aí ele, será que deveria mesmo fazer aquilo, dar um presente em nome de outra pessoa, a sua revelia? E se Fernando um dia aparecesse? Já estava ali de pé diante da portaria há quase 1 hora, sem saber se acabava de executar o planejado ou se desistia de tudo. Ele caminhou alguns passos e resolveu sentar num banco, numa espécie de jardim, onde tinha um casal de meia idade. Então eles conversavam e ele ouviu o homem dizer: ela é quase cega, todo dia age da mesma maneira. Caminha até a recepcionista e pergunta se Fernando, seu filho, remeteu algo para ela ou telefonou deixando o recado. Há 20 anos a pobre velhota vem fazendo essa pergunta sem ter ouvido uma só vez resposta afirmativa. Que filho insensível, meu Deus, disse o homem. Como foi bom ouvir essas palavras. Depressa levantei e caminhei em direção ao asilo. Claro, não me apresentaria como se Fernando fosse. Não teria coragem, nem manteria qualquer contato com Rose. Isso também não, mas com certeza agindo como se fosse mero entregador. Deixaria o presente na portaria, acompanhado do envelope, com um cartão de Natal. Contudo, não aconteceu assim. Diante da recepcionista, titubeante, entreguei o embrulho.
A mulher, ao ler no envelope o nome da destinatária e do remetente, estremeceu. Tentei balbuciar algumas palavras, procurando passar-me por entregador, mas não deu certo. Ela, de imediato, começou a gritar com uma voz prenhe de surpresa e alegria, que ecoava por toda parte. Rose, Rose, venha depressa, seu filho Fernando chegou. A princípio tentei desfazer o mal-entendido, mas quando dei por mim, Rose me abraçava e beijava com tanta ternura que não tive coragem de decepcioná-la. Fui Fernando, ele passou a visitá-la sempre. Fui Fernando a partir de então até o dia do seu falecimento. No leito de morte, segundo antes do desenlace, Rose quis dizer alguma coisa em meu ouvido. Somente depois da terceira tentativa conseguiu fazê-la. Obrigada, muito obrigada. Bem que você podia mesmo ser meu filho. Muita paz a todos. Nesta jornada, pelos caminhos da luz, querido Eurípedes, apóstolo